Pessoal, a função que a gente tem que calcular a derivada agora é essa aqui. Observe que agora a derivada foi escrita com esse sinal de mais e esse sinal de menos. Por quê? A derivada ela é no ponto 2 e a derivada ela é um limite. Agora imagina se x está se aproximando de 2. Né? Ele pode ser menor do que 2 e ele pode ser maior do que 2. Então a mesma necessidade que a gente tinha no cálculo de limite, quando você tinha que fazer os limites laterais, você também vai ter que para calcular as derivadas de uma função. Então a derivada dessa função no ponto 2, ela precisa ser calculada pela direita e pela esquerda, porque se x é menor do que 2, a função é uma, se x é maior do que 2, a função é outra. Então, o que é a derivada da função à direita? É calcular o limite. Só que na hora de usar a função, eu vou usar a função que está associada a um valor maior do que 2. A função que está associada ao valor maior do que 2 é a função 7 menos x. Então eu vou copiar a função trocando o x por x mais h. Então no lugar de ser 7 menos x vai ficar 7 menos x mais h. Menos f de x, que é o 7 menos x. Então esse mais aqui, a única coisa que ele vai fazer é me indicar qual das duas equações eu vou usar. Como o mais significa maior do que o 2, maior do que o 2, a equação é essa aqui. Ó. Então, aí aqui eu vou fazer o seguinte, então eu vou desenvolver isso aqui. Ó. Como eu estou calculando a derivada no ponto 2, eu vou trocar o x, esse x aqui eu vou trocar por 2. Né? Então vai ficar 7 menos 2 mais h menos 7 menos 2. Troquei aqui por 2 e aqui por 2. Lembrando que isso aqui é o f de x mais h, que é copiar essa função trocando x por x mais h, menos o f de x. O f de x é isso aqui que eu copiei aqui. Ó. Desenvolvendo isso aqui, ó, vai ficar menos com 2 e menos com h, vai ficar assim. 7 menos 2 é 5, com esse menos vai ficar menos 5. Então aqui vai ficar, ó, 7 menos 2 é 5, menos 5 é 0, sobra menos h sobre h. Cancela h com h, aqui vai ficar limite de menos 1, e o limite da constante é sempre a própria constante. Ou seja, a derivada dessa função à direita do 2 é menos 1. Agora vamos calcular a derivada à esquerda. A esquerda do 2 é menor do que 2. Menor do que 2, a função que eu vou usar é essa de cima aqui, ó, 3x menos 1. Então eu vou copiar ela primeiro trocando esse x por x mais h. Então no lugar de ser 3x é 3 vezes x mais h menos 1, menos a própria função, que nesse caso é o 3x menos 1. Aí eu vou substituir o x por 2 também, porque a derivada à esquerda do 2, aqui é 2. Então, onde era x eu coloquei 2. Ah, poderia ter colocado já o x igual a 2? Poderia, aqui em cima. Né? Mas eu coloquei aqui. Vai multiplicar 3 vezes 2, 6. 3 vezes h, 3h, menos 1. Aqui vai dar 6 com esse menos, menos 6. Menos 1 com esse menos vai dar mais 1. Cancelando aqui vai dar 3h sobre h. Cancelo h com h. Limite da constante é a própria constante. Então, a derivada à esquerda do 2 vale 3. A derivada à direita do 2, ela vale menos 1, certo? Então, a gente tem isso aqui. Ó. Agora, qual que é a derivada, então, no ponto 2? A derivada no ponto 2 ela não existe. Por quê? Porque a derivada é um limite. Se o limite à direita deu menos 1, porque a derivada à direita deu menos 1. Se o limite à esquerda deu 3, como os limites laterais deram distintos, o limite no ponto não existe, ou seja, a derivada no ponto não existe. Então, quando a função tiver essa característica de menor, maior, que assim como lá no limite a gente precisava analisar os limites laterais, aqui a gente vai ter que fazer a análise das derivadas laterais também. E quando as derivadas laterais derem distintas, a derivada naquele ponto não existe. Se aqui tivesse dado 3 e aqui tivesse dado 3, a derivada seria 3. Se aqui tivesse dado menos 1 e aqui também fosse menos 1, a derivada era menos 1.